Olá, muito bom dia. 7 horas da manhã, como toda segunda-feira, estamos nos encontrando. Boa tarde ou boa noite, se você está vendo gravado. Hoje o nosso encontro tem um tema especial e eu quero conversar com você hoje sobre o porquê dos imprevistos nos tirarem do eixo com tanta facilidade e como a gente pode parar de ser refém daquilo que a gente não controla. Então vamos lá. Como é que a gente lida, né, com os atrasos, com as mudanças de planos, com pessoas difíceis, com situações inesperadas, sem deixar a ansiedade assumir o comando? E aí, né? Vamos imaginar então uma cena cotidiana. Imagina essa situação. Se você ouviu o miado, é o branquinho que está aqui. Não se preocupe, não me dando bom dia. Mas vamos imaginar uma cena cotidiana. Imagina essa situação. Você preparou uma apresentação importante, separou o material, organizou tudo, respirou fundo, tudo pronto, e 5 minutos antes de começar, o seu vizinho resolve ligar uma furadeira, ou o seu gato começa a miar, como ele está fazendo aqui agora. Ou a internet oscila, ou o computador trava, ou o cachorro começa a latir. Né? Imediatamente, uma coisa pode acontecer dentro de você. A irritação sobe, o seu coração acelera, a mente dispara e parece que todo o seu equilíbrio foi pro vinagre, como dizia minha mãe, desaparece. E a pergunta é: foi a furadeira que criou a sua ansiedade? Ou ela apenas revelou algo que já estava acontecendo dentro de você? O maior vício da mente ansiosa é querer que a vida obedeça àquilo que a gente está querendo, né? A mente ansiosa ama algo chamado previsibilidade. Por isso, ela cria um monte de expectativas sobre horários, sobre pessoas, sobre conversas, compromissos, resultados. E qual é o problema? A vida, ela não assinou nenhum contrato com as suas expectativas, nem com as minhas, nem com as de ninguém. A ansiedade faz com que a gente sofra duas vezes. Primeiro, pelo que aconteceu, e depois, pelo fato daquilo não ter acontecido como se planejou, como se gostaria. Então, o que pode acontecer? A fila estava mais longa do que de costume, o trânsito estava péssimo justo naquele dia, e aí a chuva deu um atraso ou um barulho. Vocês devem estar ouvindo o gatinho miando aí, eu quero saber depois, escreve para mim no chat aí. Então, a gente vai criando um sofrimento sem perceber. A reunião pode ter sido interrompida, esse é um fato. E aí a história criada na mente. Ah, porque isso não devia acontecer, porque o gato não devia estar miando, que agora vai dar tudo errado. Ah, porque eu estraguei tudo. Ah, porque vão me julgar, não é? E o fato que a reunião foi interrompida, ele já por si gera um desconforto. Agora, essa narrativa que não deveria acontecer, que vai dar tudo errado, que eu estraguei tudo, isso gera sofrimento, não o desconforto. Ela leva a gente para um nível muito maior do que o desconforto e sim um sofrimento. E aí eu quero te perguntar, quantas vezes você sofre mais pelo pela narrativa do evento do que pelo evento em si? Pela história que você fica repetindo na sua mente ou pelo fato real, concreto? E a vida, ela acontece
entre um plano e o outro plano. A maturidade emocional, ela não é que a gente consiga fazer tudo dar certo. É continuar presente com o que dá para fazer. Porque a gente tem uma ilusão do controle, né? Muitas pessoas, você pode acreditar que quando tudo tiver organizadinho, certinho, aí eu vou ficar em paz. Mas, querida, querido, quero te contar um negócio. A vida é movimento e sempre vai existir atraso, erro, mudança, perda, adaptação, imprevistos. E quem precisa que tudo esteja bem direitinho no controle para ficar bem, vai viver numa guerra eterna com a realidade, porque a realidade é aquilo que ela é. Eu não tinha programado que o branquinho ficasse aqui miando agora de manhã para vocês. Então, nós precisamos desenvolver uma habilidade que pode mudar tudo, tem o poder, a capacidade de mudar tudo. E essa habilidade se chama flexibilidade. Anota aí. Vamos fazer um contraste, né? Na rigidez, a gente fica assim: ah, isso não podia ter acontecido. Na flexibilidade, eu olho e falo: bom, isso não era o que eu queria, mas aconteceu. A rigidez gera um sofrimento e a flexibilidade gera uma adaptação. Aceitação não é gostar do que deu errado. Aceitação é reconhecer. Se o voo atrasou, se o seu cliente cancelou, se a reunião falhou, se o plano mudou, você tem que se perguntar: o que é que está consumindo mais da minha energia nesse momento? O problema em si, o problema real? Ou a minha resistência em aceitar o problema? Ou a minha falta de capacidade de me adaptar a essa nova situação frente ao que está acontecendo? Então, de verdade, eu quero compartilhar aqui com você um exercício que eu ensino para a maioria dos meus clientes, para a maioria dos meus alunos. Quando algo sai daquele planejado, do previsto, faça uma pergunta dentro de você. O que aconteceu? E descreva isso dentro. Descreva de uma forma bem objetiva, com alguma riqueza de detalhes, inclusive. E aí, no passo 2, você se faz outra pergunta. O que é que a minha mente, o que é que a minha cabeça está contando sobre isso? Qual é a historinha que está passando aqui? Né? Você acabou de fazer uma descrição objetiva e agora reconhece qual é o fluxo de pensamentos que está aí, qual é a historinha que a sua cabeça está contando. E aí, a pergunta de milhões. O que é que está no meu controle nesse momento? Por exemplo, acontece uma obra aqui na casa, no apartamento do lado aqui de casa. Aí, o fato é a obra aqui do lado. Estão batendo, estão usando uma furadeira. Ou, de novo, o gato está miando, consegue ouvir ele. Vem cá, Branquinho, vem. Vem aqui. E aí, a história é o fato. Perdão. O acontecimento é o fato. Tem a obra do lado. A história é: meu Deus, vou fracassar na reunião, vou fracassar nessa live aqui com vocês, porque o Branquinho tá miando. De jeito nenhum. Então, o que está no seu controle nesse cenário aí da obra no vizinho? Você pode fechar a janela, você pode colocar um fone que tem redução de ruído, como esse. Eu nem sei se vocês estão ouvindo o gatinho, né? Porque tem redução de ruído esse fone. Você pode falar para o participante o que está acontecendo e prosseguir. Porque aí você sai do piloto automático. Ou, se você não fizer isso, o que é que vai acontecer? Teus
nervoso, teu estado, teu sistema nervoso vai te colocar num lugar que você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer. E eu, apesar da miadinha aqui do branquinho, tô falando com vocês do mesmo jeito, não perdi o ponto em nenhum momento. Porque eu tô perguntando para minha história, qual é para minha mente. E ele passou aqui agora, vocês viram o rabo? E a câmera balançou, né? Branquinho, sossega, meu querido. Será que eu tenho um gato ansioso aqui em casa? Será? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: a ansiedade não é a dificuldade de lidar com o problema. Muitas vezes é a dificuldade de lidar com um fato de que a vida não segue o roteiro que a gente imaginou, que a gente criou para a gente. E hoje você não controla inúmeras variáveis. Trânsito, clima, internet, o gatinho. Eu poderia dar uma pausa aqui com vocês e botar o gatinho lá para fora e fechar a porta. Mas não está incomodando, acredito. É, ele é uma graça. Vocês viram só a pontinha do rabo, já eu ponho ele aqui na câmera para vocês verem. Então, você não controla esses fatos externos, mas você pode aprender a controlar o jeito que você responde a eles. Porque liberdade emocional não é viver sem imprevistos, é continuar inteiro quando os imprevistos acontecem. Então eu quero fazer uma pausa aqui para mostrar o branquinho para vocês. Olha que gato enorme, gente. Esse aqui é o branquinho, que está querendo aparecer, talvez. Por isso está miando tanto aqui. Então, quero fazer uma reflexão. Se essa live hoje fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu não preciso que tudo aconteça como eu planejei para ficar bem. Anota essa frase para você se lembrar. Prega ela no seu quadro aí, se você tem um quadro. Né? Eu vou repetir. Eu não preciso que tudo aconteça como eu planejei para ficar bem. E se você aprender a desenvolver essa flexibilidade emocional na prática, tua vida muda. E para você aprender isso, acompanhe a gente aqui nos conteúdos do método Ansiedade Zero. Ele foi criado para pessoas que querem lidar melhor com a ansiedade na vida, que querem buscar sua melhor versão. Então, eu quero agradecer a vocês pela paciência, por estarem aqui comigo e por esse tempo que nós falamos de crescimento pessoal juntos. Pessoal, toda segunda-feira, nesse mesmo horário, às 7 da manhã, se você tiver a oportunidade de estar ao vivo comigo, se não, fica gravado, tá aqui no meu canal. Eu espero que isso possa ser útil para você, essas reflexões que a gente está fazendo. Então, agradeço. Se você sente que pode ajudar alguém que você conhece, encaminha esse material para essa pessoa. E eu agradeço e espero te encontrar em breve, ou aqui ou em alguma das nossas outras redes sociais. É Marcelo Diana no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. Tá bom? Gratidão e nos vemos em breve.